Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Botafogo, torcedoras do Botafogo, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Há uma situação aí de espera, né? Há uma situação de certa ansiedade, né? Que perpassa aí as emoções dos torcedores do Glorioso, em virtude da possível, né, suposta saída do Luiz Castro para o futebol saudita, né? Para Al Nassr, que hoje é o clube em que joga o Cristiano Ronaldo, né? E a questão é se o Luiz Castro deveria fazer essa troca, né? Deveria deixar o Botafogo ir para o Al Nassr. O que ele ganharia com isso? Evidentemente que todo mundo sabe que ele vai ganhar muito mais dinheiro. Mas o que ele perderia com isso, né? Muitos talvez suspeitem que ele não vai perder muita coisa. E acho que o entendimento aqui, gente, a abordagem aqui, ela muda um pouco de qualidade, né? Porque uma abordagem objetiva, uma análise muito objetiva, neste caso, talvez dê conta de que ele precisa ficar no Botafogo. E uma análise subjetiva, talvez seja neste momento uma análise, né, que considera a possibilidade do Luiz Castro sair como a mais positiva para a carreira do técnico. Este é o ponto. Mas por que a permanência dele no Botafogo pode ser tão importante para a carreira dele? E neste momento, inclusive, muito mais importante para a sua carreira do que aceitar os milhões ali do Al Nassr. É isso que eu quero tratar com você nesse vídeo aqui. Quero também falar sobre a questão do favoritismo no Campeonato Brasileiro. Alguns até não estão entendendo muito a minha posição, quero falar sobre isso também. Antes disso, eu, contudo, quero só pedir a sua permissão para falar que este vídeo tem um patrocínio da PagBet. Para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, tá? E se de fato você curte uma aposta esportiva, não tem porquê não conhecer essa casa de aposta que chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, em virtude de que você pode depositar R$1, apenas R$1, e com este valor você já começa a fazer a sua fezinha. É isso mesmo, R$1. Impressionante, né? Tudo via Pix, tanto o depósito como também o saque. A minha dica, cadastre-se lá. Faz um depósito mínimo, 1, 2, 3, 4, 5 reais, para você sentir a atmosfera, para você conhecer o layout. Eu tenho certeza que você vai curtir. Se você não curtir, você pega o seu dinheiro de volta e imediatamente cai na sua conta. E se você se cadastrar e colocar um valor mínimo lá, R$1, R$2, R$3 e tal, vai sinalizar também para eles que vale a pena investir aqui no meu canal. Isso é muito importante. Agora, além disso, a PagBet é uma casa de aposta confiável. Se não fosse assim, não estaria patrocinando este canal aqui. Não está envolvida em algumas polêmicas, nada disso, né? Além disso, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Mesmo de madrugada, você vai ter um ser humano e não uma máquina para te atender, né? Isso é muito interessante também. E outra coisa, as cotas são as mais altas que temos hoje no mercado de apostas aqui no futebol brasileiro. As mais altas, gente. As mais altas cotas estão na PagBet. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar. Beleza? Coloca um valor pequeno para você sentir, para você ver se você curte. Se não for o caso, você pega o seu dinheiro de volta. Ok? Deixando claro, essa dica é para você que curte uma aposta esportiva. Fechando parênteses, grato pela gentileza, falamos então sobre o Luiz Castro. Antes disso, falar sobre o favoritismo no Campeonato Brasileiro. Antes do jogo contra o Palmeiras, eu cheguei a sinalizar que o Palmeiras era favorito para ficar com a vitória ou empate contra o Glorioso lá no Allianz. Eu acredito que muitos de vocês, torcedores do Glorioso, também imaginavam que o Botafogo poderia conseguir um empate, mas que a vitória seria muito difícil. Muitos de vocês também achavam que o Palmeiras era sim favorito para ficar com a vitória ou, né, com o empate, mas que não perderia nos seus domínios por várias questões. Dentre elas é que o Palmeiras não costuma perder nos seus domínios. É muito difícil. Além disso, o Palmeiras vinha de uma derrota anterior e não é muito comum que o Palmeiras consiga perder uma partida e depois perca outra também. E além disso, eu falei e tô bancando aqui com vocês porque eu não sou demagogo. Eu poderia falar coisas para agradar muito aos ouvidos de vocês, mas não vou fazer isso. Vou falar algo realmente que eu penso a partir do que é análise, gente. E aí vocês podem discordar ou concordar, deixa aí nos comentários a bronca aí em relação a isso. Na minha opinião, o Palmeiras ainda é favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. É o maior favorito. O Botafogo, com esse favoritismo do Palmeiras, você tá falando que o Botafogo não vai conseguir? Não é isso que eu tô falando, gente. Não é isso. Isso seria desrespeitar o Botafogo, que é uma das maiores instituições de futebol do mundo. E tem o meu respeito por ser o Botafogo, por ser o time da Estrela Solitária, né? Aquela camisa espetacular, com aquele símbolo maravilhoso. Talvez o melhor do mundo, né? O mais bonito do mundo, né? Como é que eu desrespeitaria o Botafogo? Eu não tô assumindo que o Botafogo não possa ganhar. Eu tô colocando o Palmeiras um pouco à frente, em virtude do quê? Em virtude do fato de que circunstâncias sempre aparecem dentro de campo, né? Fazendo aquela intervenção para ajudar ou para trabalhar as equipes à medida que o campeonato vai passando. À medida que o campeonato vai se afunilando, né, circunstâncias começam a aparecer. Convocação para seleções, lesões, cartões,
negociação de jogadores, jogadores que a equipe perde, jogadores que a equipe contrata e que chegam e de repente precisa de um tempo para se adaptar. Tudo isso pode acontecer. Em geral a gente pensa assim, o Botafogo está muito bem, trazendo agora nessa janela os 3 jogadores e um 3 reforços vai ficar maravilhoso. Isso é em teoria. Na prática nem sempre é assim. Sabemos também que mesmo um reforço que está jogando muito bem, um perfil que está jogando muito bem na equipe, pode chegar e demorar muito para se adaptar. Uma contratação também envolve sempre riscos, né? De tal sorte que um jogador que está mandando muito bem numa outra equipe pode perfeitamente não jogar bem na sua equipe. Tudo isso, gente, é circunstâncias que entram em campo e acaba atrapalhando muito inúmeras equipes com o desenrolar do Campeonato Brasileiro. E dentro disso, você tem uma equipe que está há muito tempo aí chegando forte, conquistando títulos, seja títulos sul-americanos, seja títulos brasileiros, né? E que ganhou um know-how aí, né? Um know-how, seu elenco ganhou know-how, seu técnico ganhou know-how, e que sabe, em virtude disso, lidar muito mais com essas dificuldades do que uma equipe, né, que neste momento está fazendo uma campanha que é colossal, absurda, né, maravilhosa, mas que na temporada passada estava na Série B do futebol brasileiro. Ou seja, esse know-how não existe ainda. Com essa comissão técnica, com esse elenco. É claro que a camisa do Botafogo é muito gloriosa, a sua história também, mas o futebol tem um efeito de momento. E também o know-how, ele não se tatua somente na tradição do clube, ele se tatua também no momento do clube, no momento em que o clube vem vivendo nas últimas temporadas aí, né? Então, nesse sentido, o Palmeiras está muito mais apto a lidar com isso, com essas dificuldades, com essas circunstâncias nebulosas que aparecem, do que uma equipe como o Botafogo. Este é o ponto. Isso, contudo, significa que o Botafogo não significa. Significa que o Botafogo vai chegar, vai ficar em segundo, vai ficar em terceiro. O Botafogo pode ser campeão. Seria maravilhoso para a torcida do Glorioso, né? Mas neste momento, objetivamente, para mim, o Palmeiras ainda está um pouco à frente do Botafogo, apesar do Botafogo ter vencido no Allianz. Eu não vou nem tocar no ponto de que contra o Cuiabá foi um sofrimento, porque isso também acontece. E em virtude do que aconteceu contra o Cuiabá, a gente não pode falar, em virtude da amostra muito reduzida, de que o Botafogo está caindo de rendimento, tal, não sei o quê, nada disso. Mas essa queda de rendimento ela pode aparecer. Um outro ponto interessante é que o líder sempre é muito mais estudado do que quaisquer outras equipes. E o Botafogo, a cada rodada que passa, vai ser muito mais estudado pelos seus adversários. Problemas e desafios vão ser colocados em campos. Essa é uma outra circunstância muito perversa que entra em campo também. O estudo rigoroso que os demais técnicos fazem sobre a maneira como o Botafogo está jogando. Então, em virtude disso, eu ainda coloco o Palmeiras como favorito, mas eu não estou descartando a possibilidade de o Botafogo ganhar esse título. O Luiz Castro, se vai embora realmente para a equipe do Al Nassr, ele está perdendo uma grande possibilidade de ganhar um título brasileiro, que seria fantástico para a carreira dele. Seria fantástico, sobretudo, porque ele estaria entregando um título para um clube muito importante no futebol mundial, que há muito tempo não conquista um título importante. Ele seria o nome dessa conquista. Ele colaria o seu nome na história desse clube. E vamos combinar, né, gente? Com todo respeito à equipe árabe, não dá para comparar Al Nassr da vida com o Botafogo, né? Os caras podem ter todo o dinheiro que quiserem, né? E que de fato tem. Mas não dá para comparar com o Botafogo. Assim como não dá para comparar ainda o futebol brasileiro, mesmo no seu processo de decadência e de decomposição, ainda não dá para comparar com o futebol árabe. O futebol da Arábia Saudita. O futebol brasileiro é muito melhor. Né? Inelutavelmente, inexplicavelmente, não tem como colocar argumento em prol de que o futebol da Arábia Saudita é muito mais interessante do que o brasileiro. Não é. Não é. Ok? A proposta do Al Nassr é realmente milionária. Ela é realmente muito boa. Além disso, tem o afago do Cristiano Ronaldo que, pelo que dizem, ligou para o Luiz Castro também para mexer com a cabeça dele, né? Ele vai chegar num clube que tem muito investimento, mas muito dinheiro. Muitos jogadores importantes estão sendo contratados. Ou seja, o que pode facilitar também o seu trabalho. Então, realmente, esse chamado do Al Nassr é muito forte, mas na minha opinião, para a carreira dele, seria interessante ele ficar no Botafogo. O respeito que ele vai ganhar do mundo inteiro se ele fica no Botafogo é semelhante ao respeito que muita gente aqui no Brasil tem manifestado em relação ao Rony Pablo Vojvoda, quando ele nega todas as propostas que ele já negou de outros clubes brasileiros para ficar no Fortaleza. Ficar no Fortaleza sempre deu ao Vojvoda um respeito muito maior do que ele teria se saísse do Fortaleza e fosse para uma outra equipe. Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, inúmeras equipes já tentaram contratar o Vojvoda. Ele permaneceu no Fortaleza. Hoje ele é um dos técnicos mais respeitados, inclusive por técnicos brasileiros, neste momento. O Luiz Castro perderia um pouco isso. Claro, ele poderia nunca mais voltar para o futebol brasileiro. Quem disse que não? Quem disse que ele vai dar certo no Al Nassr? Ele pode perfeitamente falhar lá. Vai ter um mercado lá no futebol português, o mercado lá é muito fechado. Ele poderia ir para um outro país ali da Europa, ali de médio clero, de baixo clero, né? Ele perderia uma grande oportunidade na carreira dele, né, de se deixasse o Botafogo hoje também por causa disso. Ele poderia, portanto,
ser um técnico aí com perfil para voltar para o futebol brasileiro, caso ele saia do Al Nassr. Qual é o clube brasileiro que vai pensar em contratar, vai priorizar a contratação dele? Depois dessa saída do Botafogo aí por dinheiro. Que vamos combinar, o projeto dos caras é muito bom. Gente, o projeto do Botafogo hoje também é muito interessante. Então, na minha opinião, ele perde muito se ele deixa o Botafogo. O Botafogo hoje está querendo, vejam só vocês, pelo que dizem, quer dobrar o salário dele e oferecer mais 2 anos de contrato. Vejam vocês, e chegou no limite, Glorioso, que acho que tem que chegar mesmo, acho que tem que ser por aí. Tá recebendo, assim, gente, uma grande valorização, com o dobro do seu salário do que ganha hoje no Botafogo, 2 anos de contrato aí. Ou seja, se ele disser não para o Al Nassr, ele também está ganhando muito. Já é uma super valorização pelo que ele está fazendo. Agora, o mais importante de tudo, gente, o mais importante de tudo é o seguinte. Na temporada passada no futebol brasileiro, o Fortaleza ficou na zona do rebaixamento durante quase todo o primeiro turno, gente. No segundo turno é que o Fortaleza reagiu. Nos piores momentos, a direção do clube manteve o Vojvoda. Nos piores momentos do Botafogo, com o Luiz Castro, a direção do Botafogo também manteve o Luiz Castro. Muita gente já pedia a saída dele, mas a gestão do Botafogo manteve o Luiz Castro no comando do banco de reservas do Glorioso. Quando o Vojvoda foi chamado recentemente para outros clubes aqui do Brasil, ele se lembrou disso. No momento em que ele foi prestigiado, quando muitas pessoas já não o queriam no Fortaleza. A mesma coisa aconteceu com o Botafogo. Então, até em virtude disso, ele tem uma gratidão hoje pela gestão do Botafogo. E é por isso que fica muito feio se ele disser não para o Botafogo e para o Al Nassr. Porque na hora que ele precisou da gestão, a gestão o manteve no cargo, apesar dele não estar conseguindo entregar resultados. Então, até em virtude disso, na minha opinião, se o Luiz Castro hoje deixa o Botafogo, ele vai cometer um erro muito sério na sua carreira e pode fechar, sim, portas para ele aqui no futebol brasileiro no futuro. Então, fique no Botafogo, meu irmão, porque você está num grande clube de futebol mundial, está mexendo com as emoções desses torcedores, com a esperança desses torcedores, e pode construir algo muito importante para os torcedores do Botafogo, para o Glorioso e também para a sua carreira. Deixar tudo isso por causa de dinheiro, na minha opinião, neste momento, seria um tiro no pé. É isso.